Claudinha, tudo bem? E aí, Léo? Oi, tudo bem? Tudo, e você, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Aí, ó, deu certo. No início, pelo menos, deu certo. É, Oi, fiz um Marília, tudo bem? negocinho aqui, consegui montar, ficou legal. Ah, que Hum. bom, então. Iracema, tudo bem? Gente, vocês que estão entrando agora, é, clica nesse aviãozinho e pede para as pessoas irem entrando, tá? Que a gente vai começar daqui a pouquinho a falar sobre a academia, né? Um espaço para todos. Quem tiver pergunta, esse é o Leonardo Lucas, ele é educador físico, daqui a pouco ele vai se apresentar. E aí vocês também vão poder mandar para ele algumas perguntas. E aí eu vejo aqui e eu te falo, tá, Léo? Se alguém perguntar, eu te faço a pergunta, tá Tá bom? ok, tá ok. Só mais um pouquinho. A gente já tem 11 pessoas na sala. Então, Léo, vamos começar. Eu queria que você primeiro se apresentasse para as pessoas que estão nos vendo nesse momento. Tá ok. Sua formação, há quanto tempo você é professor, enfim. Eu sou Leonardo Lucas, né? Mais conhecido como Léo. E minha formação acadêmica, eu sou professor de educação física, formado na Uninove. Agora o ano eu não lembro, já faz algum tempo. E desde 2007 eu dou aula de natação e hidroginástica. Já dei aula de musculação, ginástica, mas desde 2003, 2007 para cá, basicamente é natação e hidroginástica. Tá. E aí, assim, qual é a diferença que você vê em relação à natação, a quem gosta, né, de fazer natação, para quem gosta de fazer musculação? A diferença na atividade? Na atividade e no estilo de pessoas, né? Porque tem gente que quer sempre fazer alguma Ah, coisa sim. aquática, e tem gente que não quer, que gosta de musculação. A musculação é aquele pessoal que é mais fitness, né? Vamos dizer assim, que gosta de um corpo sarado, um corpo mais bonito. O pessoal da natação, eles já dão mais importância à parte de dentro do corpo, né? Que é onde a pessoa que busca mais ali tá procurando um bem-estar, uma saúde cardiovascular melhor, melhora do pulmão, do coração. Essa é a grande diferença, né? Uhum. De uma pessoa para outra. Assim, eu sou suspeito para ficar falando de natação aqui. Se eu for ficar falando de natação, a gente vai até 2 horas da manhã aqui, fácil, né? Bom, Já, eu tenho que falar para todo mundo que o Léo foi o que me ensinou a nadar, né? Eu tinha fobia de água. Agora eu ainda tenho medo de água, mas eu, graças a Deus e graças ao Léo e a minha terapeuta, eu aprendi a nadar, e isso foi uma coisa muito importante para mim, porque me libertou de muitas coisas, né? Aprender a nadar. Então, para aqueles que tiverem medo ou fobia de água, o Léo é um excelente professor para isso. Ele consegue dar confiança, tranquilidade para quem tem fobia e as pessoas que estão com ele, que são alunos dele, adoram o jeito que ele dá aula, que ele compreende, né, os nossos medos e as nossas inseguranças. Então, um excelente professor. Mas, enfim, Léo, a gente veio para falar sobre a academia, um espaço para todos, né? Você acompanhou as minhas lives anteriores, que a gente está tratando sobre gordofobia, né? e Então, eu criei uma série de lives falando sem espaço para gordofobia.
E a semana passada a gente recebeu algumas pessoas, né? O Roberto e a Maiara, e eles deram os depoimentos deles, enfim, aquelas questões todas. Eu queria saber de você por que tanta gente, e principalmente as pessoas que têm sobrepeso, por que tanta gente acha que a academia é um lugar que exclui a pessoa que não está dentro do padrão, vamos dizer assim, de corpinho bonito? Por que você acha que as pessoas pensam isso? Eu vou colocar uma palavra aqui, vou fazer uma pergunta. Pode ser? Pode. A palavra, vou colocar aqui, é pertencimento. Eu não Aí eu vou ouvi, desculpa. fazer, uma palavra que eu vou colocar é pertencimento. Aham. E, e a pergunta que eu quero fazer é assim, quantas de vocês que estão na live assistindo se sente bem quando entra numa academia pela primeira vez? Por exemplo, assim, entrou na academia e falou assim, nossa, aqui é meu lugar. Aí, queria saber um pouquinho das pessoas, como elas se sentem quando entra. Então, gente, ó, ele fez uma pergunta. Vocês, quando entram numa academia pela primeira vez, vocês têm uma sensação tipo, ou não? Nunca. Nunca se sente, nunca entrou para uma academia para se sentir que ali era o lugar dela. Vão colocando aí, gente, o que vocês acham? Vocês se sentem pertencentes ou não? Antônio diz que sim. Antônio diz que sim. Isso. Vamos pensar na academia, termo musculação, tá, gente? Aham. Vamos aguardar o pessoal responder. Não tem esse sentimento. Antônio diz que sim. É. Então, acho que depende, né? Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Eu, por exemplo, é, já fiz muita musculação, já fiz academia quase que uma vida inteira. Depende da academia. Para mim, depende da academia. Tem algumas que sim, tem algumas que não. Né? Porque um ponto que a gente tem que levantar, e partindo agora para a questão das pessoas que sofrem com gordofobia, né? A academia ela tem que ser um ambiente para todos, que é o tema. E assim, quando a gente entrar na academia, a gente tem que falar assim: nossa, aqui é meu lugar. Não importa a academia que seja, mas ela tem que ser o lugar. Você tem que se sentir ali como se você estivesse se sentindo numa área de lazer, na sua casa, quando você vai num parque. Por quê, Fátima? A primeira vez que você entra numa academia, quando você olha nas paredes, o que você vê? Aquelas fotos. Ah, só vejo gente bonita, corpos sarados, esse tipo. É o padrão de beleza É o que a padrão de. sociedade coloca. Que a sociedade coloca. Porque beleza, ela é múltipla, né? Todos nós, E, beleza, independente do corpo, da estrutura, enfim. Todos nós temos, cada um, a sua beleza. então, aqueles A gente corpos. tem um padrão lá. Então, aquelas pessoas que são colocadas com aqueles corpos sarados, aquelas mulheres de capa de revista, tudo. Quando você entra na academia, que você olha para aquela foto, você tem duas possibilidades de pensamento. O primeiro, assim, eu vou treinar para um dia ter um corpo assim. Se você tiver esse pensamento, legal. Mas com as pessoas que eu venho conversando, tudo, a maioria, elas falam assim, meu Deus do céu, eu nunca vou ter esse corpo. Sim. E quando tem esse tipo de pensamento, a tendência é o quê? A pessoa não voltar mais para academia. Ela já vai se sentindo desmotivada. Concorda?
Sim, assim, eu acho que essa questão de corpo, olhar e pensar, eu vou ter aquele corpo, a gente sabe que nem sempre é possível, que na grande maioria das vezes não é possível, né? Principalmente quando a gente está falando de pessoas que não conseguem manter peso, que estão com sobrepeso ou com obesidade, elas olham e realmente não se reconhecem ali. Existe uma dificuldade enorme. Então, eu acho que isso, eu não sei se esse tipo de quadro, ele ajuda ou atrapalha, entende? Então, Eu fico com essa dúvida. eu também. Ele ajuda muito aquelas pessoas que já gostam de treinar. Mas aqueles que não gostam, eu acho que acaba atrapalhando um pouco. Sim. O legal acho que seria colocar fotos de pessoas que estão na academia vivendo o seu dia a dia ali, treinando. Uhum. Igual, se você pegar lá na academia, você vai ver as fotos, são de pessoas reais que são alunos nossos, né? Uhum. Não sei se você já reparou nos quadros. Sim, sim. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Aí, se você vai para uma aula de spinning, por exemplo, o banco da bicicleta ele é muito fininho. Então, já é Uhum. uma coisa que incomoda. Sim. Muitas academias não têm esteira, não tem banheiro, não tem nada assim apropriado para as pessoas com sobrepeso, por exemplo. Uhum. Então, eu acho que as academias nessa parte elas pecam um pouco e elas não olham para essas pessoas e faz elas se sentir pertencida. Por isso que eu Uhum. coloquei essa palavra, a palavra pertencimento. A gente precisa estar inserido na academia e se sentir pertencido àquele lugar. Porque se você vai numa festa, se você se sente mal, você quer ir embora. Por quê? Sim. Porque você não se sentiu pertencido àquele lugar. A gente, eu falo dessa palavra pertencimento, ela é uma necessidade humana, né? Sim, Se a gente com pegar lá na certeza. pirâmide de Maslow, tem uma parte que ela só de pertencimento. Então eu acho legal colocar. Aí tem a questão dos professores também, né? Fazer a pessoa Sim, se sentir pertencida ao lugar. sim. Porque também não adianta a gente falar aqui de estrutura de academias, mas também não tiver o professor para fazer aquela pessoa se sentir pertencida. Que aí eu acho que é a parte mais importante de tudo, Que é o acolhimento, né, que é Léo? É o é o acolhimento que acolhimento. você tem. Eu já entrei em academias que, assim, tiveram professores que me incentivaram, né, a correr. Eu achava que eu não era uma pessoa capaz de correr, porque eu corria 100 metros e estava morrendo. E aí o meu professor, ele começou a falar, vamos lá, né? Corre um pouquinho, eu vou te acompanhar. Quer dizer, ele tinha um grupo de corrida que corria super bem. Quando eu me propus a fazer a corrida, até meio que assim, tipo, vou fazer só para agradá-lo, porque ele insistiu tanto para eu ir, ele correu comigo até o parque. Então, assim, quando eu parei, ele parou, quando eu andei, ele andou, quando eu corri, ele correu. E assim, ele estava comigo, e a equipe toda que estava já correndo bem, ele falou: pode ir, que eu vou acompanhá-la. Isso fez eu gostar de corrida e mudou a minha visão. Então, eu acho que isso que você está colocando é extremamente importante. O professor entender que aquele que é o mais frágil é o que mais necessita do cuidado dele, da ajuda dele, né? Da atenção dele. E muitas das vezes a gente não vê isso nas academias, em que os melhores acabam tendo mais atenção, aqueles alunos que são performáticos, todos, né? Tem mais atenção, às vezes, do professor a, a aquele que está lá realmente precisando dele, do apoio dele. Então, isso que você falou é realmente muito Essa, importante.
essa questão eu também enquadraria também no pertencimento, Uhum, porque igual o professor que te fez correr, tudo, ele pertence àquele grupo de corrida, não pertence? Então aham, ele já é daquele pessoal que corre. Ele não é do pessoal que está iniciando, certo? certo. Só que ele tem um feeling tão grande que ele pegou você, correu junto com você, saiu do grupo dele para fazer parte do seu grupo, para você se sentir pertencida, para trazer você para o outro grupo. Sim, Consegue entender? entendo isso, entendo. Então, o que hoje falta para os professores é fazer isso, é trazer mais pessoas para aquele outro grupo. Então, eu chego hoje na academia, eu começo a treinar, eu não pertenço àquele grupo, daquele pessoal que já treina, que tem os corpos esculturais, tudo. Eu não estou pertencendo àquele grupo. Sim, Mas vai do professor ele me motivar a eu treinar, gostar daquilo, porque o mais importante é eu gostar. Depois que eu sim, comecei a gostar, aí eu consigo treinar bem para fazer parte daquele grupo. Porque outra coisa que eu coloquei aqui é essa parte mesmo da motivação. Que a motivação ela se divide em duas partes, que é a intrínseca e a extrínseca. Muitas pessoas elas vão para academia com essa motivação extrínseca. A aham, intrínseca, aquela que eu estou motivado dentro de mim, é de dentro para fora, então eu vou e nada lá vai me desmotivar. Agora, a extrínseca já é mais complicado, que a maioria das pessoas vão para academia nessa forma, né? Então é aquela aham, lá que, por exemplo, eu tenho que ir para academia. Quando a gente usa esse verbo tenho que ir, é uma coisa que a gente vai sofrer. Então a gente aham, sofre, né? sim, Ou eu preciso ir para academia. Também vai fazer eu sofrer. Aí aham, quando a gente chega naquela parte, hoje eu vou para academia, aí já tá legal. Pode ser uma motivação extrínseca, você pode estar indo lá por algum motivo, mas você tá tendo uma motivação que não faz você sofrer. sim, Eu acho que partindo assim para sua área da nutrição, eu acho que é basicamente isso também, né? Se você passa sim. uma dieta para mim de, vai lá, de 5 alimentos que você coloca 4 eu não gosto, eu não vou fazer a dieta. Com certeza. Então, você tem que colocar para mim uns alimentos lá que eu gosto para eu me motivar a fazer, né? Sim, verdade. É isso mesmo. Você tem que fazer uma combinação, né? Você vai conversar. Isso, tem uma pessoa aqui falando que ele diz, ó, eu acho que os orientadores de academia devem entrevistar as pessoas para saber o resultado que elas querem, né, alcançar. O que as pessoas têm em mente, qual é o objetivo, que esteja de acordo com a realidade da pessoa. Dificilmente a gente é entrevistado quando a gente chega numa academia. É, foram muito poucas as vezes que eu cheguei lá. O máximo que as pessoas que me perguntam ou que me perguntaram era assim: você quer ganhar massa muscular? Você quer isso ou aquilo? Mas não assim querer saber de mim exatamente como eu sou, o que, que eu mais gosto, o que, que eu não gosto. Eu fui dizendo porque já sou acostumada e porque sou um profissional de saúde, sou acostumada a me posicionar sempre. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu falo, eu gosto disso, eu não gosto disso, eu quero fazer assim, não quero fazer assim, eu já vou falando. Na verdade, eu acho que o único professor que me entrevistou na vida foi você. Quando eu cheguei lá na academia e falei, você queria entender por que, que eu não conseguia aprender a nadar, que eu já tinha feito algumas aulas de natação. Você testou para ver onde que eu tinha mais medo ou não. Então, assim, foi o único que eu vi tendo esse cuidado, né, de é, acompanhar, entender o que estava acontecendo para depois definir como que ia seguir.
Então, assim, por que que você acha que a maioria dos profissionais não faz isso que você faz, por exemplo? É difícil, né? Porque é uma coisa que a gente aprende na academia, na faculdade isso, né? Aham, A gente tem a matéria de anamnese, né? sim. Então, a anamnese não é só saber o que a pessoa, se ela tem algum problema físico, alguma doença pré-existente. Não, mas a gente precisa saber um histórico, né? Sim. Igual, principalmente igual você, vou colocar o seu exemplo, que era uma pessoa que tinha muito medo, muitas vezes até pavor, né? Isso, por favor, palavra certa. É, e se eu não sei da onde vem isso, eu não sei como eu trabalho, né? Porque às vezes, muitas vezes a pessoa vai, entra, tem muito medo, o professor na primeira aula já põe, por exemplo, uma pranchinha para você segurar, você perder o apoio, você nunca mais vai voltar. Então é algo que a gente precisa trabalhar e tudo isso a gente vai conseguir como? Na entrevista, na anamnese, para a gente poder colher os dados, né, ter as informações necessárias para em cima disso a gente conseguir trabalhar. Uhum, Agora, sim. partindo para musculação, tudo, muitas vezes, igual eu falei, a pessoa ela tem que ir para academia porque algum médico mandou. E se ela foi, a motivação dela é extrínseca e ela não está disposta a ficar ali, né? Porque não é o ambiente dela. Uhum. Vou fazer uma outra pergunta. Agora veio aqui na minha cabeça aqui, ó. Qual a melhor atividade física a se fazer? Vamos colocar na questão da gordofobia, né? Para a pessoa perder peso. Pessoal aí que está participando da live aí, vai respondendo aí. Qual é a melhor atividade física que vocês acham que é melhor para emagrecer? Calma, devagar aí, pessoal, para escrever aí. Tá escrevendo todo mundo de uma vez, a gente não consegue ler aqui, né? Porque essa Vamos parte, aí. Paty, Ah, ela é muito importante. Como eu vi ó, muitas andar e conversas, correr, corrida. Andar e correr, corrida. andar, correr, Dançar. Andar dançar. 40 minutos por dia. Andar. Desculpa, essa eu não escutei. Andar 40 minutos por dia. O meu Andar. aqui, o meu acho que pausou aqui, eu não Mas eu tô tô vendo conseguindo aqui, ler eu tô nada. falando. A maioria Ah, tá em andar, dançar e correr. então, aí eu vou falar para vocês. Dançar e limpar a casa. É, limpar a casa é uma boa. O que eu mais fiz nessa quarentena aqui. Que minha esposa não esteja na live ouvindo. Assim, a atividade física, a melhor que tem, não só para emagrecer, mas para condicionamento físico, para qualquer área, é a que você mais gosta. Se você não tiver restrição médica nenhuma, a melhor atividade é aquela que você gosta. Porque não adianta você ir fazer uma coisa que alguém mandou você fazer porque alguém acha que é a melhor. Isso não dá. Igual, se a pessoa gosta de nadar, vai nadar. Se a pessoa gosta de dançar, vai dançar. Se gosta de correr, vai correr. Se gosta de andar, vai andar. Se gosta de jogar futebol, vai jogar futebol. Porque a Entendi. atividade você precisa gostar. Sim. Ou
você precisa ter a predisposição para aprender a gostar daquela atividade. Você já falou aí que você aprendeu a gostar de correr e espero que você tenha aprendido a gostar de nadar. Gostei dos dois. Bom, nadar foi uma vitória para mim, né? Enorme, enorme. Então, assim, nem sei dizer de tão importante que foi para mim. Nadar com os meus filhos, nadar, sabe, nos clubes, enfim, nadar na casa do vizinho, tudo isso foi bom para mim. Nadar na casa Muito do vizinho e mandar a foto pro professor. E correr, eu me surpreendi, porque era uma atividade que eu não gostava de jeito nenhum. Eu não gostava porque eu sentia um sufoco, aquela coisa que eu acho que a maioria das pessoas sentem. Quando corre 100 metros, parece que alguém está pegando no seu pescoço. E o meu professor, ele foi tão bom que ele me fez gostar e eu passei a correr 10 quilômetros, cheguei a correr 10 quilômetros, só parei porque eu fiquei grávida de gêmeos e aí não dava mais para correr. Mas eu ainda voltei depois disso a correr várias vezes. Ah, E hoje eu corro com facilidade, consigo correr com facilidade 5 a 10 quilômetros e é fácil de fazer isso. Mas eu então, olhava para as pessoas correndo e eu pensava, deve estar louco, né? Correr é uma coisa horrível. E eu aprendi a gostar por causa do professor. deixa eu te perguntar, antes de você começar a correr, você praticava algum esporte? Alguma atividade Eu física? sempre pratiquei atividade física, sempre, desde criança. Sempre fiz dança, corrida depois, né? Mas principalmente dança, fiz um pouco de musculação, mas eu sempre fiz o que eu gostava e não por obrigação, mas por gostar. Então, é isso que é importante, é isso que é legal. Igual, você já praticava a atividade, aí você se permitiu a conhecer novas atividades. Isso, Para quem vai isso. começar, a minha maior dica é começa no que você mais gosta. Uhum, Depois que você está praticando, passou algum tempo, seu corpo acostumou, você começou lá a liberar lá os hormônios, que dá até, é um hormônio até da felicidade, né? uhum, Aí você parte para outra atividade. Aí você começa a conhecer novas atividades também. Porque uma coisa ela vai puxar a outra, sem dúvida. Se você gosta de fazer alguma atividade, você vai começar a gostar das outras também. Porque a gente sente prazer, né? Quando a gente está sim, praticando, depois, a gente libera hormônios que a gente sente prazer, né? sim. Me diz uma coisa, Léo. Para uma pessoa que tem obesidade grau 2, 3, ou seja, geralmente aquelas pessoas acima de 100, acima de 100, entre 110, 20, subindo. É, como que poderia começar? A partir do momento, é lógico, né, que todos nós precisamos de uma avaliação médica antes de ir para uma academia. Você precisa ver se seu coração está ok, sua pressão, enfim. Você passa no médico e ele te libera para uma atividade. Agora, como é que uma pessoa que é obesa grau 2, né, ou gordo, como as pessoas às vezes preferem que se diga, pode chegar numa academia e não ter medo, porque às vezes o que eu ouço, né? Ah, eu vou chegar lá, o professor vai pedir para eu fazer uma malhação danada e aí eu vou sentir dor, não vou conseguir fazer. Como que deve começar? Como que deve começar a atividade para uma pessoa que tem obesidade de grau 2 ou 3? Não, essas pessoas, não só elas, como qualquer outra pessoa que, que não pratica nenhuma atividade, todo mundo precisa começar devagar. Se você for, assim, em especialistas de treino, tudo, eles vão começar largando o pau. Essa é a palavra. Por, mas não pode ser assim. Porque Uhum, eles falam assim, você tem que treinar direito desde o primeiro dia. Legal. uhum. Só que eu lembro, a primeira vez que eu fui treinar, eu comecei já a pegar pesado no primeiro dia. No outro dia, eu não conseguia. Deixa eu ver se dá para mostrar. Eu não conseguia fazer isso aqui, ó.
Eu passei um dia inteiro aqui assim, ó. Você acha que eu voltei depois de quanto tempo na academia? Não Eu não volta, voltava lá. não volta. A gente precisa primeiro adaptar o nosso corpo. E quando eu falo adaptar, não é só adaptar a atividade física, é adaptar uma rotina. Sim. Então, a gente precisa primeiro ter uma rotina. O ideal, segunda, quarta, sexta, terça, quinta, sábado. Você vai 3 dias. Na academia, por exemplo, na primeira semana, você faz uma série só de cada exercício que o professor montou. Aí na segunda semana, você faz 2 séries. Na terceira semana, você faz 3 séries. A partir desse momento, aí você vai começar a ajustar a carga. Sim. Porque você começa a adaptar o seu corpo e começa a adaptar a rotina, né? Isso é muito importante. Igual a natação. Fala natação porque eu estou muito tempo na área, né? Ó, as Aham. pessoas que começam já fazendo 5 vezes na semana, essas pessoas elas vão sentir um cansaço que mesmo que elas não associam esse cansaço com a natação, porque o cansaço ele vai durar o dia todo, né? Aham. Mesmo não, elas vão associar esse cansaço com a natação e logo elas vão parar. Eu vejo muito isso em criança, quando elas passam, assim, a gente divide lá a piscina, quando elas passam de nadar da metade da piscina para poder nadar a piscina inteira. A gente perdia muito aluno quando elas começavam a nadar a piscina inteira. Aí fomos investigar o porquê e vimos que elas sentiam muito cansaço. Aí elas começavam a associar nadar com cansaço e parava, porque não era uma coisa mais prazerosa. Então, Aham. eu acho não, eu tenho certeza, pelo que a gente já viu tudo, a gente tem que ter uma adaptação primeiro à atividade, para depois a gente começar a pegar pesado. Sim. E, assim, em torno de um mês, só adaptando, aí depois começa a ajustar. Calma aí que explodiu tudo aqui, os fogos aqui. Aí depois a gente começa a engajar a pessoa num peso correto ali, né? Que é uma coisa também que eu não vejo nas academias. O professor, ele precisa ajustar. Opa, de novo. O professor, ele precisa ajustar a sobrecarga para o aluno, né? Porque Aham. imagina, o aluno vai pegar a sobrecarga que ele achar, né? Aham. E não é assim. A gente precisa estar ajustando isso. Tá. Ó, a Daniela perguntou assim: existe algum tipo de incentivo para frear desistência? Eu acho que é disso que você está falando, né? Para frear a desistência, o professor tem que perceber o que está acontecendo. Mas no caso de adultos, eu acho que o adulto também pode falar, né? Eu não estou conseguindo. Ai, Estou cansado. desculpa, Fátima. Não Soltou tem os fogos. problema. Quando a gente está ao vivo, é assim mesmo. Pode Eu acontecer acho, muita coisa. eu acho que são meus pais aqui. Ah, meu filho tá na TV, aí começaram a soltar fogos aí. Acho que são eles. Você pode repetir a pergunta? Ela perguntou se tem alguma coisa que pode fazer para frear a desistência dos alunos. A academia pode fazer ou o professor pode fazer. Muito. Academia, a maioria delas. Oh, meu Deus. A maioria das. Vocês estão me escutando? Tá me escutando? Mesmo com os fogos? Estou te escutando, pode Tá? continuar a falar. Dá. A maioria das academias, elas estão ganhando na venda, né? Então, ela perde um aluno, aí faz 2 matrículas, por exemplo. E o certo, elas seriam elas ganhar na retenção dos alunos. Porque quanto mais Entendi. você retém os alunos, é melhor. E como que você vai reter os alunos? É a motivação. Você precisa manter esse seu aluno sempre motivado. Imagina lá que você vai para a academia, você passa 2 horas na academia, o professor te deu oi.
já acontece, não acontece? Ixi. Principalmente nessas academias agora, que assim, tem uma em cada esquina, né? Eu não estou falando de academias, de redes, grandes redes. De redes de academia, né? Eu já fiz aula, assim, pouquíssimo tempo, e o professor chega, te entrega uma fichinha, depois ele fala assim, você só aperta o botão ali no computador que já vai sair a sua fichinha do que você precisa fazer. Como você conhece o aparelho, você vai e faz. Mas não presta atenção, nem te olha. Se você não parar e chamar, ele não vem te olhar de jeito nenhum. E quando vem, assim, um minutinho, tipo, o que você quer rapidinho, porque ele já tem trocentos mil para olhar. E isso é um grande problema. Isso. E muitas vezes, eles quando vai corrigir, eles pegam e falam para você, esse exercício está errado. Você vai prejudicar não sei o quê. Sempre na negativa. Como e seria muito melhor ele falar assim, ó, faz desse jeito aqui. Ele pega, demonstra, né? Vê se fica melhor para você fazer. É diferente, não é? Com certeza. Ele fala assim, não, você está fazendo errado. Mesma coisa, vou levar lá para natação. Mesma coisa, eu falo assim, ó, seu braço está errado. Melhor eu falar assim, ó, faz desse jeitinho assim, ó. Vira a palma da mão. Vê se fica melhor para você nadar. Sim. Você começa a ganhar o aluno aí. Quando ele chega, vai lá. Imprime a fichinha do aluno, conversa, pergunta para o aluno como você se sentiu do treino de ontem. Você gostou do treino? Você acha que eu posso fazer alguma adaptação aqui, se você não gostou de alguma coisa? Você acha que eu posso melhorar? Quando tá indo embora, nossa, ó, parabéns, hein? Você treinou hoje, foi sensacional o seu treino. Essas coisas, elas fazem muita diferença, né? Sim. E isso não parte da academia, parte do professor. Isso vai de cada professor, né? Sim. Com certeza. E aí, Léo, assim, uma coisa que eu ouvi muito nesses dias que a gente estava falando sobre esse assunto, era por que a academia não reserva um espaço para pessoas que estão acima do peso, ou que não se encaixam no padrão, vai, aquele padrão que as pessoas pensam, povo sarado da academia. Por que a academia não tem um espaço específico para essas pessoas se sentirem melhor acolhidas? Teve uma pessoa aqui, eu não me lembro agora o nome, mas falou assim, parece que é um clubinho na academia, que tem um clubinho só do povo que está bem, né, de corpo sarado, e que te exclui, que exclui todo mundo que não está no padrão. Então, assim, você acha que vale a pena ter um espaço específico só para quem se sente, né, fora do padrão ou não está no peso ideal? O que você acha disso? Eu não gosto dessa ideia. Não? Por quê? Não. Porque assim, a gente está vivendo uma era de inclusão. Eu acho que se você coloca um espaço separado, eu acho, na minha opinião, você vai estar excluindo eles. Eu acho que se você adaptar o ambiente para todos, eu acho que seria melhor. Igual, você colocar a foto lá de uma pessoa acima do peso, uma pessoa magérrima, você colocar a pessoa do corpo sarado, mas todos treinando ali, eu acho que o ambiente já vai ser mais acolhedor e a pessoa já não vai se sentir tão excluída. O profissional, ele sendo treinado também para trazer essas pessoas, não fazer ela se sentir excluída, também eu acho que é uma forma legal. Porque assim, ó, conhecimento, eu acho que eles têm, eu acho que os professores têm. Eu me incluo nessa, eu acho que a gente tem, né? Porque eu sou um professor, sou um educador físico, a gente tem o conhecimento.
A gente estudou ali 4 anos, a gente estudou anatomia, cinesiologia, a gente tem esse conhecimento do corpo humano. Só que eu acho que as academias, elas deviam investir mais em... Fugiu a palavra aqui. Você fala em termos de acolhimento, de socialização? Isso. Mas era outra palavra que eu tinha colocado. Integração? Mas vamos partir dessa linha mesmo. Porque assim, ó, o pessoal de vendas, eles são treinados para vender. E o professor, quando a pessoa chega lá na academia, eles mostram a academia de um jeito que você acaba comprando um plano, certo? Aí vai para o professor. O professor, muitas vezes, ele não está preparado para dar essa continuidade. Então, o que ele vai fazer? Ele vai passar o treino, tudo. Mas ele também tinha que estar preparado nessa parte de venda também. Mas é outra palavra que eu queria. Então, mas é atendimento ao cliente. Você está falando disso. Essa palavra. Essa. Ele teria que estar preparado no atendimento. E na fidelização, na verdade. Isso, porque quando você é bem atendido, você volta. Sim. E você, além de você voltar, você indica. Imagina lá, você chega, aí você vai com uma expectativa. Geralmente, a gente, quando entra para uma academia, a gente coloca uma expectativa lá em cima, né? Agora vai acontecer isso, aquilo. Aí chega lá, com 2 semanas, aquilo não aconteceu. Você subiu na balança, você engordou 1 quilo. Você vai para conhecer pessoas, você conheceu lá, conversou com uma pessoa. O professor que não está preparado para a parte de atendimento, que eu acho que seria o principal, ele não porque ele não quis, mas às vezes ele não te atendeu bem. Aí você ficou frustrado. Sim. Aquela sua expectativa que você tinha foi frustrada. Aí você vai pegar, vai falar mal da academia, você vai embora, você não vai indicar ela para ninguém. E sabe o que é o pior? Ninguém vai ficar sabendo disso. Isso que eu acho o mais importante. Na academia, você diz? Na academia. Entendi. O gerente da academia não vai ficar sabendo. O dono da academia não vai ficar sabendo. Porque... Às vezes nem o professor sabe. O professor não vai ficar sabendo. Então não houve um feedback, não vai haver melhora, e isso vai continuar. O feedback, eu acho que seria muito importante quando a gente chega em qualquer lugar. Se a gente chega na academia, não gostei disso. Você tem que ir lá e dar seu feedback. Muitas das pessoas da musculação, principalmente, elas pagam, dá o cheque de 12 meses, né? Faz o planinho lá de 12 meses, elas vão 1 mês na academia e pagam 11. E ninguém ficou sabendo por quê. Porque falta comunicação também, né? Porque, não sei, talvez não exista um programa que vai fazer lá, a pessoa faltou 2 meses. Vamos ligar para essa pessoa para ver o que está acontecendo, o que foi. Também falta dessa parte. Graças a Deus, aonde eu trabalho, a gente tem tudo isso. Verdade. A gente consegue ter tudo isso. Então, mas na maioria dos lugares não tem. Imagina você...
ressalta o movimento do aluno, né? O próprio aluno, ele não reclama, ele vai embora sem falar nada. Então, eu vejo assim, então nada muda. Me fala, quem aqui já desistiu da academia? Coloca eu, quem já desistiu? E não falou nada? Eu já desisti. Esperar o pessoal dar as respostas. Quem já desistiu? Porque eu vejo muita gente desistindo. Muita gente. E aí, quando o aluno desiste, também eu vejo que tem outras questões da própria academia não se interessar, né? Não se interessar por que o aluno desistiu. Eu já ouvi, Fátima, falar, gente, gerente, coordenador, falar assim, isso é aluno bom, porque não dá despesa, não reclama e continua pagando. Fala assim, esses são os melhores alunos. Aí quando vence, eles vão lá, faz uma promoção e alguns ainda renovam o plano e continua sem ir. Meu Deus. Para mim, é bem complicado, eu acho isso. Para mim, beira a falta de honestidade, né? Eu sinto isso, que beira a falta de honestidade. Porque eu não entendi, porque eu faço atividade física, sei lá, 1000 anos. E eu não entendi por que tantas academias obrigam a fazer planos longos. Agora, depois de um tempo para cá, eu comecei a perceber e comecei a ver pelas estatísticas que o número de pessoas que cancelam não, né? Continuam pagando, que desistem, é em torno de 70% dos alunos que desistem das academias. Então, assim, você paga um monte de gente pagando sem frequentar, então você nem precisa ter professor lá, você tem um que ele supre a necessidade dos 30% que fica ali. Você economiza muita coisa, energia elétrica, água, luz enfim, o próprio desgaste do ambiente, e o aluno está lá pagando. E assim, eu acho que todo mundo que está nos vendo nesse momento precisa entender que a gente precisa fazer um movimento diferente desse, né? Tem que fazer isso que você mesmo colocou. Vai lá e reclama, vai lá e fala que não está bom, vai lá e diz que você não quer ser treinado daquele jeito, ou que o professor não está te dando atenção suficiente. Eu acho que só não vale a gente pegar a nossa bolsa e ir embora e não voltar nunca mais. Assim, ó, tem muita gente que fala assim, é um emprego, às vezes o cara precisa, mas, ó, feedback, ou sei lá, dá um feedback. E o feedback, ele não precisa ser negativo, ele pode ser positivo. Positivo para quem? Para a academia, para você, para poder melhorar. Porque a pessoa, ela só melhora se ela souber que ela está fazendo alguma coisa errada. Se ninguém reclama, se ninguém me dá não vou nem falar reclamar, se ninguém me dá um feedback, para mim, vai estar tudo bom. Vai estar maravilhoso. E não é assim, né? A gente precisa estar tendo aquele feedback para a gente melhorar. Sim. Com certeza. Léo, a gente está chegando nos últimos 7 minutos. Nossa Senhora. Então, você viu como passou rápido? Muito. Então, assim, ó, vou falar uma outra coisinha. Aí eu vou agora para uma parte um pouquinho mais para treino, tá? Que são as metas e os objetivos. Tá? Quando você for colocar algum objetivo para você fazer qualquer atividade, nossa, eu tô vendo o meu professor aqui, ó, da faculdade, que legal. Fábio, abraço. Ele foi do meu TCC. Que beleza. Professor de judô, maravilhoso ele, hein? Desculpa as outras pessoas aí, eu vi meu pai, vi minha esposa, vi um monte de gente aí.
tô amando. E a gente precisa colocar objetivos que são maiores. Como assim maiores? Então, por exemplo, eu vou na academia, se eu colocar assim um objetivo, eu quero perder 10 quilos em 2 meses. Se eu não alcanço esse objetivo, eu desisto. Então, eu preciso colocar algum objetivo que vai além. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu perdi não, eliminei 12 quilos do começo do ano para cá. Só que eu não tinha pretensão nenhuma em eliminar esses 12 quilos. Uhum. Eu tinha um outro objetivo. Eu trabalho 2 períodos, e entre esses 2 períodos, terminava o período da noite, chegava em casa, cansado, ia dormir. Só que eu estava ficando muito cansado também no período da tarde. Uhum. Aí o meu objetivo foi o quê? Eu melhorar minha alimentação, melhorar minha atividade física, para eu ter mais disposição para eu ficar com a minha filha. Então esse foi o meu objetivo. A perda do peso foi consequência. Sim. Então, a dica que eu dou, sempre coloca um objetivo maior. Sim. Tá? E as metas, elas precisam ser sempre alcançáveis. Não adianta eu colocar metas que vai ser difícil eu alcançar. Então, sempre coloque pequenas metas. Você deve saber muito bem, né? As metas que você coloca para as pessoas na nutrição, né? Na verdade, assim, elas mesmas que colocam as suas próprias metas, mas assim, foque sempre está na saúde e não no peso, porque o peso é, como você disse, uma consequência. É a consequência. Primeira coisa que você precisa é se manter saudável. Então, se você está com diabetes descompensado, precisa compensar. Se você está com um problema no estômago, precisa tratar. Se o seu intestino não funciona bem, precisa melhorar. Então, assim, a nossa meta sempre vai ser a saúde ficar melhorada. E nunca, vamos diminuir o peso e sem se preocupar com o que está acontecendo. Então, isso que você está dizendo, né? Colocar essa mesma meta para uma atividade física. Às vezes você precisa ter o seu joelho mais fortalecido, às vezes as costas precisam estar melhor, não é? Precisa conseguir andar com mais tranquilidade, enfim. E as metas sempre metas que você vai alcançar. Hoje eu ando, por exemplo, 200 metros. A semana que vem eu vou colocar uma meta de eu andar 250. Aí você vai lá e anda 500. Pô, você vai ficar feliz. Porque você ultrapassou essa meta. Então, sempre metas que você vai alcançar para você estar sempre se motivando também. Tá? Tá. E as pessoas que sofrem com o caso que foi das 3 outras lives que você fez com a gordofobia, essas pessoas, elas precisam, vou colocar assim, elas precisam, né? Mas elas têm que ter a estima delas por elas. Porque a gente tem 2 tipos de estimas, né? A nossa autoestima e a estima dos outros. Que isso também faz parte lá da pirâmide de Maslow. E os outros, a gente precisa ter, por exemplo, eu me arrumei, eu preciso ter um elogio das outras pessoas. E a gente não pode esperar isso das outras pessoas, porque a gente também vai se frustrar. Então, sempre contar com a nossa autoestima, tá? Nunca com a estima dos outros. Porque pra gente se frustrar é muito fácil. E comece um trabalho agora, aproveitando que a gente está vivendo a era do pessoal contra o racismo,
que agora você viu, o pessoal do basquete lá já começou de novo, já ninguém vai jogar. Uhum. Não, vão jogar. Colocaram, mas em outra data, mas os jogos que estavam previstos, eles anularam todos. Uhum. As pessoas que são homossexuais, a revolução que eles fizeram os direitos deles. As pessoas que sofrem com gordofobia, vamos fazer um movimento também. Vamos cuidar disso. Exatamente. Concordo com A, você, Léo. a live que o Roberto fez, gente, assistem as outras 3 lives. Entra lá, Fátima Michelin Oficial. São 3 lives sobre gordofobia. Para gordofobia. Também está no meu canal no YouTube, Fátima Michelin Nutricionista. Vale a pena realmente ver. Vamos lá, tô vendo muita gente aqui que não assistiu aquela, porque eu sei que aqui é da minha família, meus amigos, pessoal que trabalhou comigo, que não tem você, eu acho. Vão lá, assistem, porque, ó, Você tem a 2. 2 minutos, a live da Maiara e a do Roberto, elas são de abrir a nossa mente. O que o Roberto fala da sociedade, em si, dos lugares públicos, aí você começa a observar que você vai numa rede de fast food, é complicado, vai na academia, é complicado, no transporte público, é tudo complicado Tudo para as difícil. pessoas assim, é tudo difícil. Eu nem vou falar aqui o que a Mayara falou, porque teve muita hora que eu me revoltei. E assim, a gente precisa ter a empatia de se colocar no lugar da pessoa e você começa a sofrer o que ela sofreu. Você fala em uma das suas lives, agora eu não lembro em qual das 3 que você fala, só, só sendo para saber, né? Como Sim, você sim. não é, como você não é gorda, você não sente. Mas a gente tendo a empatia e na hora da live a gente conseguir se colocar no lugar dessas pessoas, meu, você tem uma outra visão. Você começa Sim. a ir nos lugares, você começa a pensar nos lugares e nos lugares, e a gente vê como é diferente. Então, só tenho a agradecer, Fátima, pelo convite. Obrigada, Léo. A gente pode voltar com essa live, agora que você já está acostumadinho, nas próximas semanas, porque eu acho que esse assunto rende muito, né? É, Aí rende muito. só vai ficar complicado um pouquinho, termos de horário, porque a partir de segunda-feira eu volto a trabalhar, volto às atividades.
Mas então tá bom, Léo. A gente pode combinar em algum momento, pode ser no final de semana, de repente, de fazer uma nova live. É, talvez especificando um pouquinho mais tipos de treinos ou tipos de como uma pessoa que tem problema com peso, que sofre com gordofobia, pode ir para uma academia e se sentir, né, com aquela, com aquilo que você disse, com aquela sensação de pertença. Eu acho que é importante isso. Eu acho que é importante também a gente discutir como que os profissionais educadores físicos precisam ter a mente mais aberta para olhar, né? Para ter esse olhar. Porque como você viu, como eu e vários outros profissionais que são profissionais da área de saúde, eu fiquei chocada com a fala da Maiara e a fala do Roberto. Porque eu não tinha noção da gravidade do que acontecia. Então, eu acho que esse espaço que eu abri dentro do meu Instagram, das minhas mídias sociais, foi para poder falar. E é muito difícil também, eu vejo que a gente está num viés bem estreito, né? Porque quando você vai abrir o espaço para as pessoas dizerem o que elas sentem e também olhar para o profissional que trabalha e as falhas que a gente está tendo nesse atendimento, é difícil a gente ter uma dose na mão para não criar atrito, para as pessoas não se sentirem chateadas e magoadas, ofendidas e tudo mais, né? Eu acho que o que nós, como profissionais da área de saúde, precisamos é ter a coragem de sentar e olhar para o trabalho que eu estou fazendo, como eu estou trabalhando. Esse trabalho está atendendo ao outro de forma verdadeira? Esse trabalho está acolhendo o outro da forma com que o outro precisa? Aonde eu estou negligenciando? Aonde eu estou deixando de ter um olhar amoroso, um olhar verdadeiramente genuíno e acolhedor? Eu acho que precisa, urgente, os profissionais educadores físicos ter esse olhar. Porque é muita gente falando que não se sente bem dentro da academia. É muita gente achando que aquilo ali é uma panelinha de corpos sarados e que tudo que não faz parte do universo, que é a maioria das pessoas, que é a maioria. Corpos sarados não são a maioria. Não. A maioria não se sente bem. Então, os professores e as academias precisam se preocupar em ter esse cuidado. É o que eu acho. Eu fui fazer uma pesquisa rápida com os números do Roberto. Ele falou que são 22 milhões de pessoas, não são? Então, aquela taxa que ele deu de 10%, que está entre 10% a 20%, são de pessoas que a ciência classifica como obesidade mórbida. Então. Obesidade mórbida. Porque as pessoas com sobrepeso são muito mais do que 50%. Então. Mas vamos pegar só essas pessoas classificadas em obesidade mórbida. Ele falou na taxa de 22 milhões de pessoas, não foi? Aqui no Brasil, né? Eu fui fazer uma pesquisa rápida. Eu coloquei lá a população do Paraguai. São 8 milhões. Não dá 8 milhões de pessoas a população do Paraguai. É muita gente. Então, a gente tem... Vamos colocar que a gente tem 3 Paraguais aqui no Brasil que estão sendo negligenciados. Uhum. E isso é inadmissível. Porque uma pessoa, não importa o peso, não importa a cor, não importa a escolha sexual dela, a pessoa ela tem que ser tratada como igual. Não vou nem falar que ela paga imposto igual, não. É questão de ser humano. A gente precisa tratar todo mundo igual. Eu tenho que tratar você como eu tenho que tratar um aluno obeso, como eu tenho que tratar um aluno magro, eu tenho que tratar eles iguais.
Não porque vocês pagam igual. É porque a gente é igual. Uhum, de fato é. Afinal, a gente vai ter o mesmo fim. Então a gente é igual. Com certeza. E eu fiquei abismado com os números que foi passando ali, as coisas que a Maiara foi falando. Eu não conheço a Maiara, nunca vi a Maiara, mas assim, eu já tenho um respeito por ela, pela coragem que ela teve de falar o que ela já sofreu, porque não é fácil. Sim, sem dúvida. É difícil para eu estar aqui hoje falando com você, vendo as pessoas. Aí, imagina ela falar de uma coisa que ela sofreu. Sim. É complicado. Então, assim, ó, tudo isso para falar o quê, Fátima? Que o canal que você abriu é digno de, assim, milhões de parabéns. O assunto que você levantou é de extrema importância, porque não é 3 pessoas, são 22 milhões de pessoas que só de obesidade mórbida. Você falou em torno de 50%. 55,7%. A gente está com uma Acima população de. A gente acima passa isso a o quê? 120 milhões de pessoas no Brasil. É muita gente. É muita gente. Então, assim, mil parabéns pela bola que você levantou. Espero que as suas lives cheguem para muita, mas muita gente mesmo, para muita gente ter consciência que, que a gente está vivendo algo que, se não fosse falado, eu mesmo não ia enxergar. Jamais eu ia ali numa praça de alimentação e falar assim, nossa, essa mesa, essa cadeira não serve para a maioria das pessoas. Não serve para 30 milhões de pessoas no Brasil. a gente passa totalmente despercebido nesse Eu sentido. uso o banheiro, eu uso um banheiro normal. Jamais eu ia imaginar que uma pessoa ela teria que usar o banheiro de porta aberta. Eu fiquei chocado. Também. Eu fiquei muito chocado. Que a pessoa ela tem que chegar num hospital intimando o médico a prestar o serviço dele. É. Porque o diagnóstico obesidade vai, volta para casa e emagrece é o mais rápido e o mais fácil. Não preciso nem É investigar. tão simples, né? Sim. E ninguém cuida disso, né? Mas agora sim, é lógico que é o que eu falei para a Mayara, a gente não vai resolver o mundo, a gente não vai. é, Mas a gente é uma gota, né? A gente é uma gota dentro de um oceano. Mas não importa. Eu acho que o fato de você ter sido tocado, eu ter sido tocada, e várias pessoas que acabaram mandando para mim mensagens dizendo: olha, eu não tinha pensado nisso, eu tive que rever meus conceitos. Eu fiquei chocado também com o que aconteceu, com o que eu ouvi, porque eu não fazia a menor ideia. Eu acho assim, não importa se a gente tem lá 20 pessoas, são 20 pessoas que mudaram de comportamento, 20 pessoas que pensam totalmente diferente agora. 20 pessoas que se olham e pensam assim, eu já fui gordofóbica, eu já tive atitudes gordofóbicas e eu não serei mais e não permitirei que ninguém seja na minha frente, porque eu recebi muito depoimento depois disso, com as pessoas falando assim: eu, além de não ser mais, eu não vou permitir que alguém tire barato com a cara de alguém, porque você é gordinho, porque você é isso, porque você é aquilo. Então, é, eu acho que isso é muito importante. Já foi muito importante esse passo que a gente deu. E vai ser a divulgação dessas lives, que as pessoas compartilhem de fato, para que outras pessoas possam ter esse entendimento, essa percepção, porque é causa de dor e sofrimento para muitas pessoas, né? O risco de suicídio aumenta e muito, né?
com essa crueldade da forma de lidar com alguém que tem problema com peso. Então, eu acho que vale a pena a gente continuar batalhando por isso, e cada um de nós, né, que somos profissionais que cuidamos da saúde, eu que sou nutricionista, você que é educador físico, que a gente faça a nossa parte, que a gente compartilhe isso com os nossos amigos, que a gente fale nos lugares que a gente trabalha e tenha um olhar mais amoroso e acolhedor. É isso. Muito importante. Tem mais alguma coisa para falar, até porque agora a gente começou um outro horário. Para quem tava com medo de fazer uma live, tá fazendo duas. Então. É um espetáculo. Mas assim, o assunto é de extrema importância. Eu fiquei muito honrado de como você levantou a bola, de eu fazer parte dessa gotinha. Porque bullying a gente vê de monte. Uhum. Então, a pessoa, ela pode estar acima do peso. Muitas delas gostam de estar acima do peso, porque elas gostam delas do jeito que elas são. Não fazem questão de emagrecer. Então, a gente não tem que impor a pessoa a fazer isso, a emagrecer. Porque se ela se sente bem daquele jeito, isso é bom para ela. Se eu me sinto bem magro, isso é bom para mim. Uhum. Porque a gente também sofre. A pessoa também, quando perde muito peso, ela também sofre também, né? Sim. Igual outro dia falaram assim, você tá doente? Por que eu tô doente? Porque eu perdi 12 quilos? Não tô doente. Eu perdi porque eu tive meus motivos para eu perder e não tô me sentindo bem. Apesar de eu gostar mais de mim quando eu tava com os meus 12 quilos a mais. Só que eu perdi por aqueles fatores que eu já falei na outra live, né? Uhum. Mas é algo assim que eu ainda vou ver essa luta ainda do jeito que eu tô vendo contra o racismo, do jeito que a gente vê contra o homofobismo e homofobismo não, homofobia, né? Homofobia. E eu ainda vou ver a luta da gordofobia. Tá. Tenho certeza que a gente vai falar assim, nossa, alguns anos atrás a gente começou algo que hoje está aí, ó. Melhoramos a vida de muita gente. Que é para isso que a gente estudou também, né, Fátima? Também. Para melhorar a vida das pessoas, né? Não importa quais são as pessoas, a gente estudou para isso, né? Sim, com toda certeza. É isso, amigo. Eu me sinto muito feliz por você ter aceitado o convite, né, para participar da live, mesmo com medo, mesmo com timidez. Agora já está ficando craque. Já tô ficando solto aqui já. Você viu que coisa boa? E aí, assim, a mensagem que você deixa para todo mundo, qual é? E principalmente para as pessoas que sofrem com gordofobia, qual é a sua mensagem final em relação a isso? Para que elas não desistam. Difícil. A mensagem que eu deixo, que elas lutem pelos seus direitos, que elas façam a diferença na hora que elas se sentirem mal por ela entrar num ambiente que não acolhem elas, para elas deixar o feedback, elas reclamar, colocar isso. Porque assim, às vezes fala assim, se eu reclamar, só um reclamar não faz. Não, faz a diferença se um reclamar sim. Não só em academia,
mas em qualquer espaço que não esteja adequado. Sim. Então, vamos começar uma briga agora que, que a gente vai ter uma melhora. Com certeza. A Tem que questão começar pelo do... grupo. Se a Isso, pessoa não a reclama, questão lá do ônibus que o Roberto falou, que não tem o banco. No metrô, eu sei que tem um banco para esperar ali na plataforma, eu sei que tem. Mas dentro mesmo do trem, não tem. Eu acho, aham. não lembro, faz muito tempo que eu não pego o Não, metrô. até tem escrito lá que é um espaço também para pessoas que têm obesidade. Só que o O banco, ele é assento é assim. aceito. Então, é dois pedacinhos assim pequenininhos. São dois lugares, né? Não é um lugar, né? Não é um lugar. Um lugar teria que ter um lugar Isso. maior. Que você Na, disse que é um único banco. Lá não. É um banco ligado, mas você vê que tem aquele espacinho que é, são dois. na plataforma tem aquele maior, né? Então, deveria ter dentro do metrô a mesma forma. Isso. Quando você for usar um banheiro que não tiver adequado, reclama, vai lá. Se for num shopping, reclama lá na diretoria do shopping. Se você reclamar hoje, eu reclamar amanhã, outro reclamar, daqui a pouco isso virou uma bola de neve e eles vão dar importância para falar assim, não, tem Sim. muita gente reclamando e quem sabe um não muda já faz a diferença, né? E eu acho também, Léo, que é bom, pelo menos as pessoas que estão aqui e aquelas que nos verão depois, não importa se você é gordo, se você é magro, se você é alto, se você é baixo, reclama pelo outro também, não é? Do mesmo jeito que a gente vê, às vezes, um idoso sendo maltratado, você vai lá e defende, você vai lá e reclama por ele, porque não tem condição de reclamar ou não tem voz. Eu não preciso ser gorda para ir reclamar que um lugar que eu estou frequentando não está tendo uma acolhida boa para alguém que tem um peso maior. Eu posso fazer essa reclamação também. Então, eu acho que isso mostra que todos nós estamos do mesmo lado, que é o lado do respeito, que as pessoas merecem respeito, e aí todos nós precisamos ter o cuidado, o autocuidado, mas o cuidado com o outro, né? O cuidado com aquele que está do meu lado. Se ele é mais vulnerável, se ele está numa situação de vulnerabilidade, ele precisa ter alguém que também vai lá e fala, não, a gente vai junto, vai falar que isso aqui não tá bom. Não tá bom para você, também não tá bom para mim. Não tá bom para mim. É É isso. exatamente Ó, isso. ó que legal aqui, Fátima. Ó. É importante sair. Calma aí que subiu aqui. É importante sair pro mundo e nunca se esconder, porque não está padrão que a sociedade cobra. Exatamente. O mundo é para todos. O mundo é para O todos. padrão quem colocou foi assim, né? Meia dúzia da sociedade colocou um padrão e acha que aquilo é certo, não é certo. O Né? corpo E esse certo, padrão já foi mudado, né? sim, o corpo certo é o seu, né? É o meu. É Então, o assim, meu. cada um tem o seu, e o seu tá certo, não tem nada de errado com o seu corpo. Isso é muito importante que as pessoas entendam. Isso é legal. Uma vez eu falei isso para um aluno. Eu perguntei para ele, qual é o melhor corpo que existe? Ah, ele ficou pensando, não sei o que. Eu falei, é o meu. Mas por que o seu? Porque é nele que eu vivo. Exatamente. É ele que me acompanha desde quando eu nasci. É ele que vai acompanhar do meu nascimento até o dia da minha morte. Então, o melhor corpo que existe é o meu. É isso mesmo. E É a minha respeitar o seu casinha. corpo como ele é. É. Exatamente. Né? E cuidar dessa moradia, né? Que é só nossa. Cuidar, porque é justamente isso. Então, essa moradia precisa ser muito bem cuidada, muito bem tratada, né? E não importa, não tem padrão. O padrão certo é o seu. O que você precisa é só focar na sua saúde, manter a saúde melhor que você consegue manter. E é isso. O resto é resto. O resto é resto. Mas é isso aí, Léo. Obrigada, viu? Eu que Gratidão, agradeço. muita gratidão por você ter aceitado o convite. Reitero aqui a minha admiração por você como profissional, que você sabe disso, quanto eu tenho respeito e agradecimento por tudo que você fez por mim em relação à natação, né? Falo que profissionais tão dedicados e tão especiais como você, a gente conta assim, ó,
né? Agulha no palheiro. Hum. E eu me sinto muito feliz de ter conhecido você, de ter encontrado você e de tudo que você proporcionou para mim, né? Na minha vida de mudança por conta da natação, de eu ter aprendido a nadar. Então, assim, quem quiser conhecer um bom professor, o Léo é um deles, tá bom? Então é isso. Muito obrigada. Eu que Um beijo agradeço, enorme. Fátima. E pode completar a sua fala final. Eu que agradeço pela oportunidade que você me deu de eu estar aqui falando um pouquinho, você fazer os hobbies aí do meu trabalho. Isso é importante. Isso, ó, tá 6 meses aí sem dar aula e a gente ainda é reconhecido. E assim, é muito gratificante também, igual no dia que você mandou a foto lá, você nadando com seu filho, a gente também se emociona porque a gente fez a diferença na vida de uma pessoa, né? Então, assim, pô, ela venceu, né? Ela queria nadar com os filhos, ela venceu, ela tá lá, ela conseguiu. E assim, e é legal, porque agora eu sei que quando você for viajar, ou para algum lugar, você vai conseguir se divertir, porque hoje tudo que a gente faz tem água, né? Então, Com certeza. eu fico muito feliz de fazer parte disso, de mudar a vida de uma pessoa. Mudar não, né? De agregar, Mudar, né? mudar. Mudar, mudou para muito melhor, com toda certeza. Mudou sim. Posso dizer que mudou a minha. E de muitos, né? De muitos alunos que passam por você. Mas é Só um isso aí. pouquinho. Tá. Pessoal que está nos acompanhando, compartilha a live. A outra que a gente terminou agora, ela já está salva no meu Instagram. Essa daqui também vai ficar. Depois eu vou colocá-la no YouTube, porque nem todo mundo tem Instagram, né? Aí no YouTube todo mundo pode compartilhar pelo WhatsApp, para o Face, para qualquer lugar. Se vocês compartilharem, com certeza vocês vão ajudar outras pessoas que sofrem, né, com questões de gordofobia. Muito obrigada a todos que participaram. Que Deus os abençoe e os guarde. Obrigada, Léo. Um grande abraço e fique com Deus, tá? A gente se vê por aí daqui a pouco, quando a academia abrir É. novamente. Tá bom? Beijo, Beijo. beijo a todos. Muito obrigado. E até. Até. Tchau. Tchau.